Meus amigos do YouTube, cá estamos para fazer um pouquinho de pós-planejamento, para a gente conversar um pouco sobre apostas, sobre trade. Estou deixando acumular um pouquinho dos jogos porque a gente está tendo uma grade muito fraca, né? Então, para não ficar vindo aqui e falando pouquíssimo e sem ter muito assunto, estou deixando acumular um pouco. A boa notícia, estou gravando esse vídeo dia 24, é que sexta-feira temos a volta da Bundesliga 2. Eu sei que muita gente não trabalha, mas para quem trabalha vai ter que me ouvir falando um pouquinho, porque eu vou inserir esse bichinho na cabeça de vocês de Bundesliga 2, é uma competição muito lucrativa para mim. Vou tentar passar o máximo possível de experiência para vocês. Tem muita gente me pedindo para fazer um vídeo pré-Bundesliga 2, eu ainda não tive tempo de acompanhar as chegadas e saídas de todas as equipes, já vi de algumas equipes grandes que desceram, mas sinceramente, ao longo da competição é muito melhor de analisar isso. Mas vamos tentar, eu vou ver o que eu consigo fazer, mas pelo menos um vídeo pré eu acho legal para partilhar com vocês. Eu já fiz algumas vezes, mas não custa nada fazer para essa nova temporada, tá? Sevilha e Independente Del Valle foi um jogo amistoso, que não valia praticamente nada, né? A UEFA Comebol fizeram ali o Club Challenge, um desafio. Primeiro tempo muito abaixo do Sevilha, um time mistão barra titular, mas que tinha feito um jogo um dia ou 2 dias antes, então não levou tão a sério. Del Valle saindo com o goleiro líbero, né? O goleiro indo muito ali para o meio do campo, fazendo a transição e ajudando na construção da saída de bola. Sempre foi assim, tá? O Del Valle faz isso há muito tempo. Alguns treinadores atrás isso era mais aproveitado e era mais assustador, né? Quando você olhava de fora. E nesse treinador atual é um pouquinho mais contido, ele fica um pouco mais próximo da grande área defensiva. Trabalhei aqui o mercado de over limit, muita pressão do Sevilha no final e algumas estocadas do Del Valle no contra-ataque foi o suficiente para me posicionar aqui no over limit. Acabei pegando esse gol do Sevilha aqui aos 91. Não sei se eu faria novamente essa entrada, tá? Eu gosto de uma situação onde o time que está na frente queira contra-atacar e o Del Valle queria segurar. Não é à toa que a gente vê toda essa barra aqui. E não é só pela barra, só pelo gráfico, como eu falo para vocês, mas poucas vezes o Del Valle entrou na área e finalizou depois que já estava na frente no segundo tempo. Isso talvez eu tenha forçado a posição. E é o que a gente fala, a aposta não é sobre acertar. Eu ganhei dinheiro, no over limite, muito bom, mas não é sobre acertar, não é sobre estar certo. A aposta é sobre você conferir depois a posição e ver se de fato é uma posição de valor. Aqui tinha um time só jogando, então eu não sei se eu voltaria a fazer esse tipo de entrada. Botafogo e Patronato foi uma situação um pouquinho melhor. Eu entrei também aqui no mercado de gols. Aqui eu acho que eu entrei no over à frente. Não, foi no over limite também, já tinha uma cotação interessante. O mercado não esperava gols por aqui e eu também trabalhei no mercado de over limite. Não demorou muito depois que eu entrei, mas também foi uma situação onde você tinha um Botafogo acomodado demais. E o que me levou a fazer essa entrada no over limite foi muito mais o Patronato do que propriamente o Botafogo. O Botafogo ficou próximo de uma complicação aqui, viu? Se o Botafogo tomasse um gol mais cedo, teve até um gol anulado, se o Botafogo toma esse gol aqui mais cedo, ia ser complexo. O Botafogo é um time que cede muita chance para o adversário, né? Mas estava com um time misto, estava desinteressado, focado no brasileiro. Eu também coloco essa entrada aqui como duvidosa, tá? Outra entrada que eu ganhei dinheiro, foi rápido, foi aquele green miojo, né, que a gente chama, né? Lucro miojo, pá. Mas eu não sei se eu faria de novo. O Patronato me deu o intuito de entrada, mas o Botafogo não criou tanto como eu gostaria. Então, coloco também como uma entrada temerária, tá bom? No dia 20, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa que eu fiz por aqui. Não, aqui foi mais futebol feminino. Aí teve o jogo do River, a eliminação do River da Copa da Argentina, né? Aqui a gente tem um tabu bem grande, né? O Tajeres vive eliminando o River Plate dessa competição. Ó, já é a terceira vitória seguida do Tajeres para cima do River. Mas eu não fiz nada nesse dia. Tivemos a classificação do Boca, a eliminação do Barraca Central. E eu acho que foi isso. Aí, dia 21, sexta-feira, CRB e Ponte. Também acho que eu não fiz muita coisa por aqui. Gravei o planejamento para vocês sabem, mas é uma fase de pausa europeia que eu, cara, na maioria dos anos eu parava total. Nem vídeo no YouTube eu gravava. O canal morria mesmo. E aí eu tenho
esse ano eu coloquei na minha mente que eu vou gravar vídeo todos os dias para vocês, para ajudar mesmo. Então nem sempre quando eu gravo eu vou trabalhar. E não abri mercado nessa sexta-feira. No sábado tivemos Brasileirão. Esse foi o jogo que eu mais acompanhei. Jogo onde o Flamengo em nenhum momento, de fato, mostrou que queria ganhar esse jogo. Para mim, na minha opinião, se você olha para esse gráfico aqui, você pensa, né, o Flamengo podia ter ganho. Eu acho que o Flamengo merecia ter perdido esse jogo, pelo que criou. Foi muito volume e pouca finalização de fato. O América criou muito mais. E aqui é mais um modelo. Deixa eu tirar aqui rapidinho o nosso adblock e dar um F5 aqui. Esse é mais um exemplo de uma cotação que começou a 1,36 de uma equipe brasileira que não vence. Então eu sempre chamo atenção para vocês para tomar cuidado com a europatização, que fala? Deve ser europatização. Europatização, deve ser esse termo aí. É tentar transformar o futebol brasileiro em Europa, em Real Madrid, em Bayern, em Manchester City. Gente, muito cuidado, tá? O tipo de cotação aqui é muito contestável. Já comentei que no ano de 2019, no ano de 2020 era até pior. Agora começando a melhorar um pouquinho, as cotações estão até subindo, mas o América muito agressivo, criando muito perigo, poderia ter marcado mais do que um gol por aqui, teve um gol anulado. O Flamengo conseguiu um gol na bacia ali, num gol de cabeça, que é um calcanhar de Aquiles do América. Não vale a pena ficar buscando entrada a favor do Flamengo nesse tipo de cotação. Eu lembro que no meu planejamento, se fosse para trabalhar em Panther, eu teria buscado um empate anula com uma odd mais alta, não daria nem tempo para tentar buscar, porque, aliás, daria sim. O América fez o gol aos 84, daria para você ter tomado esse gol, e aí o gol do Vitor Hugo teria salvo ali a sua posição. Eu acho que era um jogo para gols, tá? Para mais do que 2. Eu acho que poderia ter saído mais do que 2 gols, muito por conta do América. Eu não fiz nada nesse jogo, foi mais um acompanhar mesmo, assistir o jogo inteiro, não estava em casa. Mas se eu tivesse dentro do jogo assim, eu teria pego talvez o over limit muito pelas chegadas do América. Aqui eu não acho que se eu tivesse entrado teria sido entrada temerária. Acho que aqui seria ter sido muito boa até. E o América, na minha opinião, merecia ter vencido. Então, cuidado com essas cotações baixas no brasileiro. Palmeiras eu não consegui acompanhar. Primeiro tempo aqui, acho que o Palmeiras, se eu não me engano, empatou o primeiro tempo, né? Foi 1-1. O Lucero fez o gol no finalzinho. Depois um gol do Veiga e do Breno Lopes no final. Bahia e Corinthians, a expectativa era de under mesmo, por conta do Roger Guedes, se eu não me engano, suspenso. Corinthians, eu até cheguei a contestar um pouco aquela cotação, como é que eu vou dizer, aquela desconfiança que o pessoal tinha no Bahia, né? Porque os últimos jogos que o Bahia tinha se complicado eram jogos difíceis contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense. E quando empatou com o Cuiabá também era um time, vamos dizer assim, desfocado, misto, para pegar o Grêmio no jogo da volta. O Cuiabá venceu o São Paulo, aqui para mim foi uma surpresa, mas o São Paulo acho que não foi totalmente titular, porque tem um jogo contra o Corinthians agora na terça, desculpa. Grêmio Atlético Mineiro, acompanhei, um Grêmio estilo Renato, né? Fez um gol de cabeça e recuou total. O Galo teve muito mais chance do que o Grêmio daí para frente. Não sei se eu gosto desse recuo do Grêmio, tá? Mas é assim, o Grêmio ele tá tentando fazer o possível para se manter vivo nas duas competições. Tá na semifinal com o Flamengo, não é zebra contra o Flamengo, é pau a pau. Quem passar vai ser mais do que merecido. E tá tentando se manter próximo do Botafogo. Fez o gol de cabeça, tentou, o Galo não é um adversário direto na tabela, mas tentou manter ali a vantagem. Poderia ter tomado gol, teve polêmica de gol anulado e tal. Mesmo assim, não sei se eu critico a ideia do Grêmio nesse jogo. Só não acho que o Grêmio jogue melhor assim. Acho que o Grêmio é muito mais forte quando tá agredindo o seu adversário. O grande problema do Grêmio é o quê? É a polêmica do Luis Soares, né? E essa, eu até gravei hoje o planejamento de Grêmio e Flamengo para a Copa do Brasil. Essa é a minha grande dúvida. O Soares é responsável por 38% dos gols do Grêmio no Brasileiro. Então é uma dúvida para mim. Se o Soares vai participar ou não. Isso faz muita diferença contra o Flamengo, tá? No domingo, o Cruzeiro mais uma vez decepcionou contra o Goiás. Olha a cotação aqui, ó.
Olha as odds do brasileiro. E o Cruzeiro tava um tempão sem conseguir vencer, hein? Tava um tempão sem conseguir vencer. Aliás, tava sem conseguir vencer, mas também tava sem perder, né? Os últimos jogos do Cruzeiro aqui. Deixa eu pegar só dentro de casa, ó. Tinha perdido pro Grêmio na Copa do Brasil, perdido pro Atlético Mineiro, perdido pro Fortaleza, perdido agora pro Goiás. Tinha vencido só o São Paulo e empatou com o Curitiba. O Cruzeiro não tá correspondendo contra times nem grandes, nem times medianos, ou com expectativas altas ou baixas. Então, cotação baixa sempre o Cruzeiro em casa, eu tô pulando fora. Bragantino e Internacional, uma decepção atrás da outra pra mim, né? O último jogo do Bragantino contra o São Paulo também fiquei de olho, não trabalhei, mas fiquei de olho num pré-live, talvez não houve um e-mail. O Bragantino não conseguiu fazer gol contra o Inter de novo. E olha que eu assisti um pouco dos melhores momentos, o Bragantino teve chance, mas não tá, não sei se... Aliás, eu sei, tava acima da média pra caramba do que vinha fazendo nos últimos jogos, mas eu não achei que ia cair tão rápido. Time que dá um sufoco no Botafogo, apesar de ter perdido. Joga bem contra o Atlético, ganha do Corinthians, goleia o Flamengo, não ganha do São Paulo reserva, não ganha do Inter, que vai muito mal fora de casa. Enfim, aqui me decepcionou. O Santos não me surpreendeu tendo feito 2 gols no Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo continua cedendo muita oportunidade. E isso é uma discussão que assim, é sem fim, né? Porque você fala mal do Botafogo hoje, as pessoas acham que você tá querendo zicar o Botafogo, e não é. Cara, o Botafogo ele tem que diminuir a quantidade de chances cedidas para o adversário. Eu não consigo trabalhar a favor do Botafogo. Quase que nunca no brasileiro. Eu tento, pô, é o líder, pô. O líder isolado. Eu vou buscar estar a favor dele, mas ele não. Raros são os momentos onde ele consegue dar um padrão claro de superioridade. Então é um time que eu deixo escanteio, deixo descanteado, né? Quando a gente fala, deixo de lado, porque tudo bem, eu não sei se eu teria buscado essa recuperação de resultado do Botafogo, tá? É muito difícil falar, eu não tava com o mercado aberto. Mas provavelmente alguém buscou, se eu não me engano, alguém falou que tava 0,2, 0,3 a cotação do Santos. O Botafogo teve chance de virar o jogo, 2 chances claríssimas de virar o jogo, cabeçadas. Mas o Botafogo não me passa confiança com essa quantidade de chances cedidas pro adversário, tá? Então, olha só, a grande chance de gol, 2 para um lado, 2 para o outro. Acabou 2-2. Às vezes, essas grandes chances não valem muito. Hoje valeu. O Vasco e o Cap eu não fiz, não acompanhei também, mas olha a situação do Vasco. Meu Deus do céu. Aqui eu não sei nem se eu me surpreendi. Acho que a surpresa maior aqui é o Atlético Paranaense vencendo fora de casa. Se eu não me engano, foi a segunda, né? Contra o Inter e agora contra o Vasco. O Vasco conseguiu. E são 9 pontos e já está acabando o primeiro turno. A situação do Vasco é muito complexa mesmo. Aí, enfim, eu tenho trabalhado muito pouco nessa pausa europeia. Estou mais comentando o mesmo jogo com vocês. O River Plate 3-3 contra o Rosário Central, uma partida onde o campeonato já estava decidido. O Sport se recuperou da derrota que teve para o Vitória, vencendo fora de casa o Sport, o Sampaio Corrêa. Né? Tem agora hoje o jogo do Vitória, se eu não me engano, contra a equipe da Chapecoense. O Juventude venceu o Ceará, Guarani venceu o Atlético Goianiense. Guarani vai nos trancos e barrancos ali, vencendo de 1-0 dentro de casa, vai se tornando ali um dos melhores mandantes. Ó. Guarani é um time para ficar de olho, não é goleador, mas é um time constante. E hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo com vocês, o que já teve? Futebol feminino, o Viking venceu o Alessandria, que era uma expectativa de vitória do Viking, com até possibilidade de gols tomados, né? Porque é um time que cede oportunidade também. E era isso. Depois agora a gente tem Curitiba e Fluminense. Não joga, acho, o Aleph Manga. E é aquela coisa que eu tinha comentado com vocês. O Aleph Manga é responsável por 50% dos gols da equipe. E isso deve fazer algum tipo de diferença na sua expectativa de trabalho. Na minha, fará. Não sei se eu vou trabalhar esse jogo. Como eu falei para vocês, estou tentando ficar o máximo possível de férias. Tem os vídeos aqui que eu estou gravando para vocês, mas estou tentando ficar o máximo possível de férias, de fato, que daqui a pouco começa a pauleira das competições europeias. Anota aí, hein? Sexta-feira, Bundesliga 2. Vou ver se eu consigo gravar para vocês alguma coisinha sobre a Bundes 2 antes de começar, mas é um campeonato muito legal. Não adianta a gente ficar se fixando assim em alguns jogadores específicos e algumas equipes específicas agora, porque muda muito. Alguma equipe lidera aí, às vezes até a metade, depois cai. O Hamburgo vive fazendo isso.
mas é uma competição muito legal. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Dia 28. HSV, que é o Hamburgo, contra o Schalke. Olha aí, ó. Temos Kaiserslautern, grande time da Alemanha, que estava na segunda divisão. Na terceira divisão, agora veio para a segunda ano passado. Fez uma boa temporada. Temos o São Paulo, um dos maiores rivais aqui do Hamburgo. Derby mesmo, ferrado. Schalke subiu campeão, desceu, rebaixado, lógico, né? Mas bateu e voltou. Elversberg, que foi o campeão da terceira divisão. Paderborn sempre é um time muito bom, já teve na primeira divisão recentemente. E cadê? Hertha Berlim. Esse aqui é o time, hein? Fazia tempo que não descia. Vamos ver como é que vai se comportar o Hertha para essa temporada. Se eu não me engano, o Hertha contratou um atacante do... Aquele aqui, ó. Fabian Rees. O Fabian Rees jogou muitas temporadas na equipe do Holstein Kiel. Exatamente, no Holstein Kiel. Muito bom jogador mesmo. Acredito eu que vai ajudar, não sei se vai ser titular, mas acredito que vai ajudar a equipe do Hertha nessa tentativa, 25 aninhos, nessa tentativa de voltar para a primeira divisão. Outras contratações que eu vi que eu gostei, deixa eu puxar para cá, ó. Acho que foi aqui na equipe do Karlsruhe. O Karlsruhe pegou o Stindl. Cadê? Aqui, ó, Lars Stindl, que era do Borussia Mönchengladbach. Bom jogador também. Tá velho, né? Já vai para os seus 34 anos. Mas bom jogador. Goleador lá na equipe do Gladbach, junto com o Marcus Thuram e o Plea. Mas a gente vai conversando sobre Bundesliga 2. E daqui a pouco também já começa as primeiras, né? Primeiras divisões. Meus amigos, firma na gestão, foco no método, não se deixem enganar por cotações tão baixas. Sempre que puder, quando vê essa cotação muito baixa, tá com dúvida, traz para o ao vivo. Seja você trader ou punter, o ao vivo sempre vai te dar e vai te entregar as respostas que você precisa. E quanto aos mercados de gols que a gente vem comentando, eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Não teria feito de novo ou teria feito de novo, por quê? Para eu sempre tentar melhorar. A gente sempre está, obviamente, querendo melhorar, né? Às vezes a gente pega uns over limit ali, que a gente olha de novo e fala, nossa, o jogo morreu, acontece, mas talvez a gente pega um que sai o gol, a gente pensa, pô, saiu o gol também da bunda, não valeria a pena ter entrado de novo, e assim a gente vai moldando a nossa leitura. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.